Olha, eu nunca fui de sair muito, sabe? Nem quando eu era mais nova. Muito menos depois que eu me casei, né? Vida de mãe, de esposa, casa para cuidar. A gente vai se apagando, né? Sem nem perceber. Mas, gente, eu era feliz apesar de tudo. Ou pelo menos eu achava que eu era feliz, né? Tava tudo bem, tava tudo muito bem até aquele dia. Tudo começou quando a diretora da escola do meu filho me chamou para conversar. Ele tinha mordido uma coleguinha. Coisa de criança, né? Eu pensei, normal. Mas, quando eu cheguei lá, a conversa tomou um rumo que me irritou, olha, profundamente. A mulher, a diretora, começou a insinuar que ele podia estar com problemas em casa. Me perguntou até como andava o meu casamento, a minha rotina, o meu estado emocional. Como se fosse da conta dela, né? Fala sério. Eu fiquei tão revoltada que eu nem quis mais ouvir ela. Eu briguei com ela e fui embora com um gosto, olha, amargo na boca. E adivinha? Era o meu aniversário. Mas depois daquilo, eu perdi completamente o clima. Eu não queria mais comemorar coisa nenhuma. Eu cheguei em casa bufando. Eu falei assim pro meu marido: olha, eu não quero bolo, não quero parabéns, eu não quero nada. Eu estava esgotada, eu estava com raiva, frustrada, eu me sentia cansada, cansada de tudo, cansada de carregar tudo aquilo sozinha, sabe? Aí, gente, o que ele fez? No fim da tarde, ele veio com uma proposta que me pegou de surpresa. Ele disse que eu estava muito estressada, que eu vivia sobrecarregada com casa, filho, até com ele, né, que era meu marido. E por causa disso, ele queria me dar um presente, um Vale Night. Disse que eu ia poder sair sozinha, fazer o que eu quisesse, poderia espairecer, curtir, e que ele ficaria em casa, cuidando do nosso filho. E, gente, eu achei aquilo estranho demais, eu confesso. Eu perguntei para ele mais de uma vez se ele tinha certeza daquilo mesmo. E ele disse que sim, que tinha certeza, que era só para mim poder me desligar um pouco, curtir meu dia, sabe, aproveitar a vida. E o que eu fiz? Eu acabei aceitando. Eu marquei com uma amiga, né, de sair. A gente foi ao shopping, nisso a gente andou, comeu, conversou, enfim, curtiu. No fim da noite, como o shopping fechava às 10 horas, decidimos esticar a conversa num barzinho ali perto. E olha, fazia tempo que eu não me sentia assim tão leve. Falamos da vida, demos risada, esquecemos um pouco do mundo. Quando eu fui ver, gente, eram 4 horas da manhã. O que eu fiz, né? Eu corri para casa. Eu entrei devagar, achando que ele ia estar dormindo, meu marido, mas ele não estava, não. Ele estava me esperando, sentado na sala, acordado. Eu fiquei surpresa, chocada, eu confesso. Eu pensei que era só preocupação dele, mas não era preocupação. Ele olhou para mim e perguntou assim: aonde você estava até essa hora? Gente, eu expliquei, né? Eu contei que eu fui ao shopping com uma amiga, depois eu fui num bar, né? O shopping tinha fechado, a gente foi curtir um barzinho. E eu fiquei conversando ali no barzinho com a minha amiga, e a gente perdeu a hora. E ele, com aquela cara de julgamento, falou assim para mim: eu não achei que uma mulher casada, com um filho, ia estar até essa hora na rua. Quando eu disse para você que você podia sair, eu achei que você ia chegar no máximo meia-noite. A partir daí, gente, ó, tudo desandou, a gente começou a brigar feio. Eu falei para ele que ele nunca me falou nada sobre horário, que ele tinha me dito que eu tinha que aproveitar. Na verdade, ele até falou que eu não tinha hora para voltar, não. Mas, gente, ele já tinha criado todo aquele roteiro na cabeça dele para me incriminar, né? E dava para perceber que não era só a questão do horário que estava incomodando ele, sabe? Tinha algo mais, eu que não estava conseguindo pegar ali. E daí o que eu fiz? Eu fui tomar banho, como eu sempre fazia quando eu voltava da rua. E ele soltou assim, a seguinte pérola: ah, foi tão boa a noite que a senhora precisa tomar um banho agora? Gente, foi como se ele tivesse cuspido em mim. Eu me senti suja, ofendida, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Quando a única coisa que eu fiz foi sair com uma amiga, conversar, rir um pouco, comer, beber um pouco. Eu tentei me sentir viva, eu tentei aproveitar a vida, né? Com a permissão dele, porque a ideia foi toda dele, lembrando isso, tá? Os dias que vieram depois disso, gente, foram péssimos. A gente mal se falava, ele dormia virado para um lado e eu acordava com o peito, sabe, apertado. Tudo que antes era leve, tranquilo, olha, virou um peso, virou um pesadelo. E nem era pela noite em si, sabe? Mas pelo jeito que ele reagiu, como ele falou comigo, como se ele estivesse só esperando um motivinho assim para brigar. Até que eu chamei ele para conversar, né? Porque eu precisava conversar com ele. Eu sentei na frente dele e falei assim: ó, a ideia foi sua. Eu aceitei o Vale Night porque confiei em você.
Eu não fiz nada demais. Ou a gente se resolve, ou a gente se separa. Porque viver dessa forma, olha, não dá. E daí o que o bonitão fez? Ele me olhou, respirou fundo e disse assim: então é melhor a gente se separar. Meu Deus, assim, frio, sem emoção, como se fosse uma coisa qualquer. E eu ali tentando entender o que estava acontecendo. Eu só consegui responder isso, gente. Sabe o que eu acho? Que esse seu tal de Vale Night foi só uma desculpa. Você já queria sair desse casamento. Só precisava de um motivo para colocar a culpa em mim. Eu tenho certeza que é isso. E sabe, gente, até hoje eu acho que foi isso mesmo. Porque se ele realmente quisesse me ver feliz, me ver leve, ele teria ficado feliz por aquela minha noite. Teria me perguntado se eu me diverti, se eu me senti bem. Mas não, ele fez tudo ao contrário. Ele ficou contando os minutos, só esperando uma falha para me punir por ter aceitado uma coisa que ele mesmo me ofereceu. Foi assim que eu perdi o meu marido, aceitando um maldito Vale Night. Até hoje eu penso, se ele queria sair, por que ele não falou? Por que ele me fez sentir culpada por ter respirado um pouco fora daquele caos da nossa casa? Sabe, gente, não era sobre a noite. Era sobre ele já ter ido embora há muito tempo. E eu nunca percebi isso antes. Oiê, pessoal, tudo bem? Ei, amiga, que história, hein? Respira um pouco, vai. Eu sei que tá doendo, eu sei que tudo parece injusto nesse momento, e sinceramente, olha, foi injusto mesmo, foi até um pouco cruel. Você aceitou um presente, né? Confiou em quem estava do seu lado. E quando finalmente você permitiu ali viver um momento só seu, o que acontece? Você virou a vilã da própria história, né? Mas não se engana, viu? Quem te cobra a liberdade com o relógio na mão nunca quis te ver livre de verdade, pode ter certeza disso. Quem te oferece asas, mas fica medindo até onde você voa, só quer o seu controle, não quer parceria, não. Você não errou em sair, nem em rir, nem chegar às 4 horas da manhã, depois de uma noite leve com a sua amiga. Você errou apenas em acreditar que ele queria mesmo te ver bem, que ele queria mesmo te ver feliz. E tá tudo bem, a gente erra, tá? Principalmente quando ama. Agora, amiga, não se culpa por ter respirado. Não se diminua por ter vivido. Ele foi embora porque quis, porque não soube te acompanhar. E você, minha amiga, você fica. Fica com tudo aquilo que você aprendeu. Fica mais forte, mais consciente, mais dona de si. O amor de verdade, minha querida, não tem relógio, não tem armadilha, nem exigência disfarçada de carinho. O amor de verdade te escuta e comemora quando você se reencontra. Então segue, viu? Com calma, com dor mesmo, mas segue. Porque daqui pra frente, minha amiga, só fica quem te entende por inteira. E não quem se assusta quando você finalmente floresce. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau.